Fala galera, belezinha? Depois de estrear um quadro novo, agora em parceria definitiva com o Sport Fera, no Fera Alviverde, que vai ao ar toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, e que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, agora para falar um pouquinho mais sobre o país da Copa. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes, a meta que é de 7 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é bem rapidinho, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje chegou a vez de falar da Rússia com um derby bastante curioso envolvendo os dois maiores campeões do país. Trata-se do histórico clássico de Moscou, o tenso embate entre CSKA e Spartak. Nesse grande derby de Moscou, enquanto nós temos de um lado o CSKA Moscou, que veio no dia 27 de agosto de 1911, de outro nós temos o Futebol Clube Spartak Moscou, que veio bem depois, no dia 18 de abril de 1922. Só que a história entre eles é bastante curiosa e até um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar aqui do melhor jeito para simplificar tudo aí na cabeça de vocês. Bom, primeiro que essa relação entre eles começa logo em 1911 com o surgimento do CSKA e também a chegada do futebol à Rússia. Isso porque essa nova modalidade se estabeleceu justamente em Moscou, onde se criou a OLLS, time de futebol do exército do Império Russo, que utilizava o esporte como meio de aprimoramento da disciplina e preparação para a guerra. Ao mesmo tempo, nas periferias da cidade, o futebol também foi se espalhando, mas com outra finalidade, mais como um meio de socialização e proteção de uma atmosfera de pobreza, violência e criminalidade que assolava a população. E foi daí que surgiu o time Presnia. Nisso, enquanto a prática amadora era vista com desdém pela sociedade, o futebol profissional era tido com um grande prestígio. E essa divisão começou a ficar mais evidente, principalmente quando as autoridades, inclusive o exército da OLLS, começou a perseguir as equipes amadoras, inclusive a Presnia, que tem forte apelo dentre a classe trabalhadora. Até que com a Revolução Russa de 1917, as equipes amadoras enfim ganharam espaço, sendo oficializada a criação da Presnia em 1922. Até então ela era meio que marginalizada. Nisso, uma temporada depois, a OLLS mudaria o seu nome para OPPV. Aí em 1935, a Presnia se transformaria em Spartak e em 1960 a OPPV passaria a se chamar CSKA. Entendeu o porquê da rivalidade? Um representando o futebol amador, agressivo e rebelde, e por isso sendo chamado de o time do povo, enquanto o outro representa um futebol que sempre visou a ordem e a disciplina, sendo conhecidos como os soldados de Moscou. Mas a rivalidade entre Spartak e CSKA não começou forte como você deve estar imaginando. Afinal, a partir de 36, quando foi inaugurado o Campeonato Soviético de Futebol, as duas equipes não tinham lá a mesma força. Só pra vocês terem uma noção, enquanto o Spartak considerava como maior rival o Dinamo Moscou, que era uma outra equipe também da capital russa, o CSKA possui uma inimizade maior com o Dinamo de Kiev da Ucrânia, que foi justamente a equipe que mais faturou taças enquanto durou o Campeonato Soviético de Futebol, que durou de 1936 até 1991, terminando justamente com o fim da URSS. Dito isso, você sabe o que quer dizer URSS? Sim, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que quer dizer URSO? Urso. Depois disso, a partir de 92, com a criação do Campeonato Russo, é que as coisas começaram a esquentar entre eles. Para apimentar ainda mais o derby, eles decidiram logo a Copa da Rússia de 94, com o Spartak arrancando o empate em 2-2 no tempo normal e depois vencendo nas penalidades por 4-2. E depois disso, a dupla ainda voltou a disputar a final na competição no ano de 2006. Mas sobre essa decisão aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Nesse meio tempo, entre o início da década de 90 e o começo dos anos 2000, o Spartak conseguiu dominar as ações no campeonato local, levantando nada menos que 90% das suas conquistas nacionais. Mas foi justamente quando a equipe parou essa sequência gloriosa é que o CSKA começou a festejar, sendo campeão em 6 oportunidades, até o time do povo voltar a levantar um caneco. O que aconteceu no ano passado e que vocês também vão ficar sabendo melhor já já.
Só antes de encerrar, aqui vão alguns números do clássico. O primeiro confronto entre eles aconteceu logo em 1922, assim que a Presnia Spartak foi oficializada, e terminou com vitória do CSKA, então OLLS, por 4-2. Jogo esse que valia pela decisão do extinto campeonato da cidade de Moscou. E de lá pra cá muita coisa aconteceu, como as principais goleadas da história do confronto, quando o CSKA meteu incríveis 6-1 no maior rival em 1930, e 5 temporadas depois, quando o Spartak conseguiu dar o troco, e que belo troco, metendo nada menos que 8-0. Além disso, o maior artilheiro da história desse duelo é bem conhecido aqui dos brasileiros, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Sim, ninguém menos que Wagner Love, autor de 9 gols no clássico pelos Soldados. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. Para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é alvirrubra. Começando pelas conquistas nacionais, enquanto temos vantagem do Spartak no campeonato russo com 10-6, nas demais competições quem lidera é o CSKA, com 7-3 na Copa da Rússia e 6-1 na Supercopa Russa. Mas não podemos esquecer das extintas competições quando a Rússia fazia parte da União Soviética, onde os alvirrubros voltam a levar melhor, com 12-7 no campeonato soviético e 10-5 na Copa da União Soviética. Já quando o assunto é conquista internacional, aí volta só a dar CSKA, que possui um título da Copa da UEFA. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem permanece com as mesmas cores. No total são 181 jogos, com 79 vitórias do Spartak, 67 vitórias do CSKA, além de 35 empates. E dentre todos esses duelos é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar duas goleadas que renderam títulos às duas equipes, um de forma direta e outro indiretamente. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. O primeiro jogo marcante de hoje é da conquista do CSKA na Copa da Rússia de 2006, justamente sobre o Spartak numa espécie de revanche àquela decisão de 94. Demorou 12 temporadas, mas enfim o torcedor dos Soldados conseguiu ver a equipe dar o troco no maior rival, e o melhor também numa decisão de Copa da Rússia, quando o atual campeão do torneio, o próprio CSKA, chegou como favorito à grande final, e não decepcionou, goleando o Spartak por 3-0 só com gols brasileiros. Mas se engana quem pensa que foi fácil, afinal o primeiro tento só saiu aos 43 do primeiro tempo, quando o Jô fez de falta. Aí já nos acréscimos da etapa final, Wagner Love fez o gol da tranquilidade, porque o jogo tava tenso, e Jô, 2 minutos depois, transformou a vitória em goleada. Na sequência, o CSKA ainda conquistaria mais 3 taças nos 5 anos seguintes. Já o segundo duelo marcante de hoje é o do fim da seca do Spartak, que veio justamente com uma goleada sobre o maior rival no fim do ano passado. Depois de dominar praticamente toda a década de 90 e também o início dos anos 2000, o torcedor do time do povo sofreu e foi obrigado a ver a ascensão do maior rival, o CSKA. Mas essa dor, que durou longas 14 temporadas, enfim, chegou ao fim ano passado, quando o clássico de Moscou foi disputado já nas rodadas finais do campeonato russo, e o Spartak, contando com a força da sua torcida, não deu chances ao rival em tarde inspirada de Promes, que abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo e depois ainda conseguiu ampliar aos 16 da etapa final. Antes do fim, já aos 98, coube a Mario Pasilic transformar a vitória em goleada. Ao final da competição, o Spartak foi campeão com 69 pontos, 7 a mais que o grande rival. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, mais uma rivalidade bacana aí pelo mundo afora. Então como é de praxe, aqui no final eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aquele capítulo que não deu pra ver, ou aquele lá que você gostou bastante, quer mostrar pra todo mundo. Não esquece de deixar a sugestão de tema aqui nos comentários, que eu leio todos, é bem bacana, a gente troca umas informações também. Então eu já vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo sobre outros esportes, quarta-feira é vídeo especial, quinta-feira o famoso TBT, agora a gente também tem vídeo de sexta-feira, o Fera Alviverde, adicionar uma parceria aí do Papo Desportivo com o Esporte Fera do Estadão. E domingo que vem eu já tô de volta com mais uma rivalidade. É nóis e se inscreve no canal.